Os carros estão expostos de maneira bem inteligente, divididos por época e organizados por categorias. A linha do tempo do museu começa com as máquinas dos anos 20 e 30, que convivem pacificamente ao lado do Fusca vencedor da Volta das Américas em 78 e dos conversíveis da Lobini, fabricados para serem os mais esportivos do país. O espaço de 4.000 metros quadrados dá lugar também para as carreteiras dos anos 50, para o famoso Fórmula Júnior Renault, para o Gordini de Bird Clemente, para os DKVs Vemag e para o icônico protótipo Carcará Evolution, obra de Tony Bianco, para relembrar os 40 anos do primeiro recorde brasileiro de velocidade. O Carmanguia de Wilson Fittipaldi ocupa uma posição de destaque, honrando a sua participação no Campeonato Brasileiro de Automobilismo de 1966 e 67. Base das competições e trampolim para os nossos pilotos que cruzaram o Atlântico para a Europa, as categorias de monoposto são muito bem representadas pelos Fórmula Ford de Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello e também pelos Fórmulas Volkswagen de Chico Lameirão e Alfredo Guaraná Menezes. A cereja do bolo desse acervo espetacular encontra-se em um espaço muito reservado e bem italiano, com os Maserati 4CL 1948 e o 4CM de 38, que além do sucesso nas pistas do velho continente, foram destaques no Brasil nas provas da Gávea no Rio de Janeiro. Essa coleção, que ela adquiriu uma dimensão muito grande, uma importância enorme. Só recentemente se concluiu que em nenhum outro país se encontra um museu cujo foco é o automobilismo só daquele país. Museu de carros de competição, e muito mais sofisticado, tem. E grandes museus internacionais, vamos sem citar a marca, na Alemanha especialmente, são sofisticados. Eles terminam sempre no quê? No aspecto velocidade, competição, conquistas, carro, as competições, né? Diferente, desculpe, né, do museu só de carro antigo, né? O carro de corrida, aqui, a história do carro, do piloto, da equipe, é muita coisa, é muita artesania, muita coisa, né, criada no Brasil, enfim. Digamos, é o que se conseguiu, né? Tem óbvios vazios desse meio tempo, né? Tanto alguns vazios a gente fez sendo obrigado a fazer réplicas, que não é, mas temos muito poucas. Eu acredito que umas 5 ou 6 no máximo aqui, que são reproduções, porque não existe nenhum carro daquele período, daquela categoria, né? Mas esse é o nosso objetivo. A conexão com o automóvel é desde garoto, né? Com 13 anos eu já aprendi a dirigir, né? Sempre envolvido, né? Sempre acompanhando, dos anos 60, quilômetros de arrancada, onde tinha competição aqui no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou até Curitiba, a gente estava sempre, os amigos, enfim, eu estava num ambiente onde se respirava muito corridas, né? Automobilismo. Determinação foi pegar e enfrentar e buscar os carros de competição que ainda haviam sobrado, mas isso não exige só um gosto, exige você abrir mão de uma série de aspectos da tua vida pessoal e familiar. Isso me faz um bem enorme. Existem várias fases do carro que nos traz alegria. Quando eu localizo um carro de grande importância, autêntico, quando a restauração avança bem e, claro, quando eu coloco para andar. Quantitativamente, eu tenho 125 carros de competição, né? Alguns desses estão cedidos, alguns desses estão cedidos em comodato, são emprestados, né? Além desses que estão aqui no museu, que são 5 andares, que a gente está visitando e conhecendo agora, nós temos mais uns 20 em processo, alguns já em restauração, que a restauração a gente não pega um carro do início ao fim. Ela vai em função da equipe que eu tenho, dos terceirizados que trabalham também, do maior ou menor tempo também que eu disponha
Então tem todo, e a gente foi, com o tempo passando, foi aprendendo uma série de macetes. A gente tem um domínio muito grande e se exige uma cultura. Você não vai chegar num monoposto, como a gente está nesse ambiente, o quinto andar, que são as fórmulas, só um andar específico, e você vai fazer uma bobagem, colocar um tipo de amortecedor, um tipo de motorização que não tem nada a ver. Isso é um erro imperdoável. E o público que eu gosto mais de receber, e muitos pilotos, é um público mais crítico, eu diria. Sabe o que se usava naquela época, aquele tipo de carro. O Terra é a chegada. Nós estamos nesse momento com os Stock Car que vem chegando, né? Nós estamos com 10 Opala, Ômega, que já estão ali, né? E um pequeno núcleo de Maverick, que também são ícones, né? Nós temos um pequeno espaço de carros pioneiros dos anos 20 a 30 ali, e também carros de turismo, né? Vários carros campeões brasileiros, carros importantíssimos, que andaram vários dos mais importantes pilotos, mas que normalmente o público que não é do meio não sente aquele impacto. No terceiro andar, a gente tem dois ambientes especiais ali. São as carreteiras, né, que foram fortíssimas, são essas Ford, Chevrolet, todas são V8, né, carros que correram dos anos 40 até com gasogênio, durante o período da Segunda Guerra Mundial, e vem até o início dos anos 60. E também um espaço dedicado aos DKV, né? Então nós temos ali alguns carros, o Carcará, a Fórmula Júnior, é um ambiente, porque esse é um núcleo, o DKV no Brasil, ele foi a escola de grandes pilotos. Eu poderia citar vários nomes, enfim. No quarto andar, abaixo do que nós estamos, são os protótipos e um outro espaço que são 5 carros que a gente diz de puro sangue, né? São carros de característica italiana ou italianos mesmo. Ali nós temos 3 Maseratis, né? De encher os olhos. É um ambiente lacrado, né? Nem sempre ele é aberto. E aqui, encerrando, os Fórmulas, monopostos. O museu ele só é aberto eventualmente e para grupos agendados. No núcleo de carros DKV, a maior conquista desta marca no Brasil, fabricada pela Vemag, foi esse recorde de velocidade em 1966. Isso ficou marcado, isso é falado, né? Eu convivi, mesmo que tardiamente, com o Jorge Letta, enfim, quem conduziu esse projeto, que era o final, enfim, da equipe de fábrica, e criaram esse carro, é um Streamline, um carro de recorde. E ele atingiu 212 km por hora, né, no Rio de Janeiro, em 66, e ficou esse mito. Só que desse carro não sobrou nada, praticamente. Existem alguns componentes que estão comigo, alguma coisa, mas com pouca expressão. O que acontece? No ano de 2006, ia ser completado 40 anos desse recorde. E tinha um burburinho, o pessoal, Rio, São Paulo, nossa, Carcará e tal. E o meu estilo é meio que trator, assim, sabe? Autorizado pelo pessoal de época e tendo apenas uma pessoa no Brasil, que se chama Tony Bianco, com essa capacidade de converter em alumínio, né, com solo de oxigênio e faz obras de arte, né? Então, eu mantive com ele uma parceria de 7 anos e justamente foi ele que fez a carroceria toda do Carcará número 2. Não é uma réplica, ele é a continuidade. Esse carro, ele é mais leve que o de 66, tem melhores relações, eu acredito, de câmbio. Não temos os motores fortes que a fábrica tinha naquela época. Mas, em algumas situações, nós já vimos que ele poderia, no mínimo, fazer o mesmo tempo, né? Eu acredito que daria para melhorar. Se tem já o conhecimento, e realmente esses pequenos motores DKV, de uma concepção tão antiga,
quando eles conseguem acertar, e a gente foi avançando em vários quesitos, né, desse motor, é surpreendente. Parece que a gente está andando com o motor V8 nas costas, né? Enfim, o Carcará é um pouco disso aí. A continuidade disso é muito desafiador, porque para conduzir isso tem que ter o conhecimento. Tu tem que estar cercado de profissionais, de gente, de entusiastas, né? Digamos assim, o acervo que nós temos hoje, praticamente ele não precisaria agregar muita coisa a mais. Claro que as categorias estão avançando. Teve alguns tipos de carro que eu até... foi uma lástima não ter adquirido na época, né? Ou pelo valor, sei lá, situações, né? E foi o que eu estava usando essa expressão. O que está salvo, está salvo. O importante é manter coesa essa coleção, não desmantelar, não ceder à tentação de vir algum mais maluco, desculpe, mais entusiasmado que eu e querer levar uma peça a outra, isso jamais vai ser feito. Então, para isso, elas estão numa estrutura de pessoa jurídica blindada. A maior parte dos carros de corrida, eles são desmanchados, você não encontra eles prontos, né? Então, nós temos um trabalho assim, muito reconhecido a nível dos entusiastas do Brasil, do automobilismo, em função desse trabalho de garimpagem, de fazer o resgate, restauração e botar andar na pista. O Paulo é um entusiasta por carros de competição, conhece como poucos o assunto e ao longo de 30 anos montou esta coleção que é referência para o automobilismo brasileiro. Este Opala foi campeão da Stock Car em 1987 e é só o início. Estes carros de corrida são das décadas de 1920 e 1930. E estes carros com um design diferenciado são as carreteiras, termo castelhano para chamar as corridas. Pelo Pampa argentino, estes carros atingiam velocidades altíssimas para a época, chegando e ultrapassando os 200 km por hora. Este carro de número 6 correu de 1946 aos anos 1960 e atingia, olha só, 240 km por hora. O museu tem ainda carros populares adaptados para competição, como Brasília, Fuscas, Escort, além de veículos customizados, criados de forma única, quase exclusiva. É o caso deste carro feito pelo mestre Tony Bianco. Este protótipo de competição se chama Fúria. É um carro com chassi tubular, suspensão por braços triangulares e motor de 2.150 cilindradas. O carro estreou na 1000 km de Brasília com Hugo Galina e Jaime Silva no início de 1970. Este Fúria é de 1972. Tony Bianco esteve com o Paulo Trevisan em 2005 para a construção deste carro, um Carcará. Tony se baseou em fotos e no próprio conhecimento sobre o chassi para fazer uma réplica perfeita do carro original, que em 1966 estabeleceu o primeiro recorde de velocidade em linha reta. E ao meu redor, diria assim, eu tenho uma grande teia de entusiastas. O que aparece de novo no país, eu fico sabendo. Então, o fato agora de 4 anos atrás eu ter falecido, o mecânico principal, né, Marcos Horst, sem esse sujeito teria sido impossível de nós restaurar esse volume de carros. Tanto que afetou, nós temos em torno mais de 20, né, que precisariam um trabalho gigante, nós temos trabalho para o resto da vida, né, porque nós temos, primeiro, também a necessidade de você manter e deixar em condições de uso os carros que estão aqui. Porque é um desgaste, é um problema de oxidação, ressecagem de pneus, né? Então, o fato de eles ficarem parados ou raramente serem movimentados, esse é um complicador. O tricampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, também é lembrado pelo museu. Aqui está o Carmanguia, ano 1966, utilizado pelo piloto. Este carro chega a 160 km por hora em primeira marcha. Aqui tem também um andar inteiro de carros conhecidos como os Fórmulas. Lado a lado, os Fórmulas 3 originais, de Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi.
E nesta sala, a cereja do bolo do museu. No espaço das Maserati, 2 carros que juntos venceram 9 Grand Prix. Este de 1948 ganhou no mesmo ano 6 grandes prêmios europeus. Porque carro de corrida é completamente diferente de coleção de carro antigo. Eu aqui não trabalho, a gente não lida, como se diz, com cromados, com isso, com aquilo. Aqui a gente não tem restrição das pessoas, porque os carros são todos para andar. Então, de toda a frota, eu diria assim que praticamente 80% estão em condições de uso. Em 2007, mais precisamente, eu levei 12 carros também a Interlagos, 10 andaram. O Museu do Automobilismo Brasileiro não é aberto ao público, ao menos neste momento. Um dia, quem sabe, mas tem uma explicação para isso. Hoje, para abrir para o público, tem que ter aparatos de informação, tem que ter monitores, touchscreen, entendeu? O jovem hoje ele quer muita informação, ele não quer apenas olhar o carro, é um pouquinho diferente, né, a forma de... Então, o que acontece? Pode deixar em condições, teria que fazer um investimento e os anos não estão sendo propícios para isso. De uns 2, 3 anos para cá, eu comecei a chegar à conclusão de que a minha tarefa mais importante de todas, né, realmente tem sido, e está sendo, é salvar esses carros. Porque tudo isso aqui estava virando lixo.